Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, eu me chamo Gabriel, sou aluno da graduação do curso de Economia da Unesp Araraquara. Eu faço parte do projeto de Educação Financeira para a Promoção da Cidadania Financeira, projeto proposto pela professora doutora Érica Capelato. E bom, o que a gente vai falar nesse projeto, né? Nessas aulinhas que a gente vai estar com vocês? A gente vai estar falando sobre juros, sobre desconto, sobre amortização. Você deve estar pensando, né? Nossa, onde que eu vou usar isso? Bom, pessoal, todas as nossas aulas a gente traz exemplos práticos de onde a gente usa. Então, juros, onde quando você aplica um dinheiro, seja na poupança, seja no investimento, como que funciona, como que é calculado, ou quando você parcela alguma coisa, aqueles juros que você paga quando fazem algumas parcelas a mais. A gente também, se você tem vontade de ter o seu próprio negócio, a gente fala sobre desconto também, que é uma operação que acontece quando, por exemplo, você vende uma coisa em 12 vezes, só que você quer receber antes, você não quer receber em 12 vezes, você quer receber antes, você negocia com o banco. A gente fala sobre também sistema de amortização, como que funciona. Vocês agora devem estar se perguntando, nossa, o que é isso? Mas quando chegar na aula, vocês vão ver que vocês usam esse sistema mesmo não sabendo o que é. É quando a gente compra uma coisa parcelada e as parcelas são todas iguais. Mas bom, vamos falar disso mais para frente. É só para dar uma passada por cima no que a gente vai falar no curso. Eu espero que vocês gostem bastante. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail que a gente tenta resolver, tá bom? Então vamos lá. Então, nossa primeira aula vai ser sobre os fatores de correção e o valor do dinheiro no tempo. Quando a gente fala de fator de correção, a gente está falando de aumento real, aumento nominal. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês não ouviram, a gente vai falar durante essa aula. A gente também costuma falar de fator de aumento e fator de redução, mas a gente vai explicar direitinho o que é cada coisa, tá bom? Então vamos lá. No ano de 2020, o salário mínimo oficial no Brasil era de R$ 1.045. A partir de 1 de janeiro de 2021, ele passa a ser de R$ 1.100. Assim, o reajuste nominal do salário mínimo foi de 5,26% e por conta de uma inflação de 5,04% no mesmo período, o aumento real foi de 0,21%. Vocês podem estar se perguntando agora, né? O que é reajuste nominal, o aumento real e como que chegou nesse 0,21%? Calma, a gente vai falar direitinho e vai trabalhar sobre todos esses temas e falar até um pouquinho mais. A gente vai falar um pouquinho de inflação também e como isso afeta o nosso salário. Bom, então antes da pandemia da Covid-19, meio litro de álcool em gel custava R$ 7. Porém, nos meses de março e abril de 2020, o valor praticado para a mesma quantidade de álcool em gel aumentou 140%. Qual seria o valor do produto neste período? Então vamos lá, pessoal. A gente pode fazer isso da seguinte forma: a gente traz o valor inicial do produto, que é R$ 7, mais 140 dividido por 100 vezes o valor do produto, que é R$ 7. Isso vai dar 7 mais 140 dividido por 100, 1,4 vezes 7. Bom, agora, pessoal, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode colocar esses sets em evidência e multiplicar 1 mais 1,40, ou a gente pode multiplicar 1,4 vezes 7 mais R$ 7. Bom, independente da forma que vocês fizerem, para estar certo precisa dar R$ 16,80. Aqui o set em evidência, esses sets para vir para cá. E bom, vamos seguir. A taxa de aumento percentual foi de 140%. A taxa unitária desse aumento, vamos chamá-la de I, foi de 1,4. O fator de aumento foi de 1 mais I, que nesse caso é 1 mais 1,40, que é igual a 2,4 ou 2,40. Olha só, aqui é a nossa taxa percentual, aqui
é a taxa de aumento unitária. E aqui é o fator de aumento, que é 1 mais i. Nesse caso, como i é 1,4 ou 1,40, já está escrito aqui. Bom, vamos seguir para outro exemplo, para vocês pegarem melhor. Em março de 2020, a gasolina sofreu uma queda de 3,4 no preço do litro. Quanto custava um litro de gasolina que, antes da queda do preço, custava R$ 4,30? Então vamos lá, pessoal. É o mesmo processo, só que agora, em vez de mais aqui, vai ser um menos. Então, primeiro a gente coloca o valor do preço da gasolina, R$ 4,30 menos. Ele fala que é 3,4%. Então, é 3,4 dividido por 100 vezes R$ 4,30. Bom, 3,4 dividido por 100 dá 0,034. E aqui tem aquelas duas formas de fazer. A gente pode colocar o 4,30 em evidência ou multiplicar e depois subtrair. Independente de qual a forma que você queira fazer, o resultado tem que dar R$ 4,15. Bom, nesse caso, a gente tem um fator de redução e não um fator de aumento. Aqui é 1 menos i, mas i nesse caso é 0,034, então já está substituído. Então, o fator de aumento e o fator de redução são denominados fatores de correção. Nas historinhas anteriores, a gente pode ver que se multiplicarmos o valor atual pelo valor de correção, pelo fator de correção, teremos o valor final. Então, a gente tem que valor inicial vezes o fator de correção é igual ao valor final. Assim, a gente pode achar o fator de correção dividindo o valor final pelo valor inicial. Então vamos lá, pessoal, por mais um exemplo. Rita, que recebe um salário de R$ 1.100 por mês, verificou que, após todos os descontos sofridos por ela em um mês, recebeu apenas R$ 992,20. Você saberia me dizer qual o percentual do desconto no qual foi submetido o salário de Rita? Então, lembrando, hein, pessoal, voltando aqui, o fator de correção é igual ao valor final dividido pelo valor inicial. Então, vamos lá. O fator de correção é igual ao valor final, que é 992,20, dividido pelo valor inicial, que é R$ 1.100. Isso é igual a 0,902. Mas isso, na verdade, pessoal, é o fator de correção. E se eu quiser descobrir o i, como é que eu faço? A gente lembra que 1 menos i é igual ao fator de correção. Então, a gente sabe que 1 menos i é igual a 0,902. O i é igual a 1 menos 0,902. Isso dá 0,098. Assim, o percentual de desconto é de 9,8%. A gente pega esse 0,098 e multiplica por 100. Isso, pessoal, dá R$ 107,80. É muito salário descontado. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre taxa nominal e taxa real. Vocês lembram do primeiro exemplo que a gente deu sobre o salário? Então, qual foi a taxa nominal que o salário mínimo recebeu? No ano de 2020, o salário mínimo oficial no Brasil era de R$ 1.045. A partir de 1 de janeiro de 2021, ele passa a ser de R$ 1.100. Lembra como é que a gente faz? Valor final dividido pelo valor inicial. Então vamos lá. O fator de correção é igual a R$ 1.100 dividido por R$ 1.045. Isso vai dar 1,0526. E agora, se eu quiser descobrir o i, como é que eu faço? A gente faz 1 mais i, que é igual a 1,0526. O i vai ser 1,0526 menos 1, que é 0,0526. Sendo assim, o reajuste nominal é 0,0526 vezes 100.
que dá 5,26%. Só que, pessoal, a taxa nominal de aumento nem sempre é a taxa real de aumento. São coisas diferentes. A taxa nominal é como se fosse um reajuste para você só manter o seu poder de compra. A taxa real seria o que você ganhou a mais, o que você pode comprar a mais com esse dinheiro. Então, por exemplo, vamos fazer aqui as contas, mas se ele não tiver um aumento real, quer dizer que apesar de você ter ganhado mais dinheiro, você vai estar podendo comprar basicamente as mesmas coisas que você comprava antes. Então, sabendo que o fator da correção da inflação é 1,0504, o salário corrigido pela inflação seria de 1.045 vezes 1,0504. Isso dá R$ 1.097,66. Como o salário mínimo foi de R$ 1.100, houve um ganho real que corresponde a um ganho acima da inflação. Assim, a gente tem um novo fator de correção. O fator de correção vai ser o valor atual, que é 1.100, pelo valor antigo, que é 1.097,66. Isso vai dar 1,0021. Aí a gente faz, né, 1 mais i, que é igual a 1,0021. A gente acaba descobrindo que i é 0,0021. Transformando isso em porcentagem, a gente descobre que o i, ou a taxa real, é de 0,21%. Lembra que a gente tinha comentado como a gente chegava? A gente pode fazer assim. Então, aqui tem uma tabela sobre o reajuste do salário mínimo de 2003 a 2021, do DISE, esse órgão que fez esse levantamento. E aí aqui a gente tem o período da tabela, né? O salário mínimo, o reajuste nominal, o INPC, que a gente vai falar mais na lição de casa, e o aumento real do salário. Então, bom, a gente só dá uma olhadinha. Ó. Às vezes tem ano que não tem aumento real. Então, na verdade, quando está negativo aqui, por exemplo, significa que apesar de você ter um aumento no seu salário, em termos monetários, por exemplo, quer ver? Do ano de janeiro de 2016 para janeiro de 2017. Apesar de você ter um aumento no seu salário, você não consegue comprar as mesmas coisas que você comprava antes. Bom, aumentos reais no salário mínimo em porcentagem, aqui um outro jeito, um outro gráfico para a gente ver. E aqui a gente pode ver quantas cestas básicas eram adquiridas pelo salário mínimo. Então, desde 1995 até janeiro de 2021. A gente 2,16, 2,15, 2,4 e uma cesta e meia, né? Um pouquinho mais que uma cesta e meia. Hoje o salário mínimo pode comprar. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho de inflação, deflação e desinflação. O que seria cada termo, né? Bom, a inflação é uma alta generalizada dos preços de bens e serviços. Ela é calculada com base na média ponderada dos preços e uma das formas de ser calculada é pela quantidade de uma lista específica de produtos chamados de cesta básica. Se vocês perguntarem para alguém que é mais velho, não sei se o pai de vocês vai ter passado por isso, mas os avós com certeza. Então, se vocês perguntarem como era a inflação, eles vão te contar um pouquinho. Hiperinflação, né? Na verdade, a gente vai falar mais para frente, mas era uma loucura, porque os preços num dia estavam, por exemplo, R$ 10 e no outro já estavam 15. Então, era bem difícil, as coisas tinham que ser compradas frequentemente no mercado e você não podia ficar com dinheiro na mão, né? Porque senão esse dinheiro perdia valor. Mas bom, perguntem para os avós ou pais de vocês para eles te contarem um pouquinho como é que foi. Voltando aqui.
A deflação é quando o nível geral de preço recua a taxa negativa. Exemplo: em maio de 2020, alguns grupos de bens tiveram deflação, como o vestuário, que caiu 0,58%, e no grupo de alimentação, as frutas caíram 2,1% e a cenoura caiu quase 15%. A desinflação é quando há uma redução no ritmo da inflação. Não é a mesma coisa que deflação, tá bom? A desinflação é quando está tendo uma inflação de, por exemplo, 10% ao mês e para de acontecer essa inflação de 10% e passa a ser 3% ao mês. Aqui é o exemplo em questão ocorre desinflação quando a inflação dos meses de janeiro e fevereiro permanece em torno de 4% e em março cai para 3%. É diferente de deflação, tá, pessoal? Deflação é quando o nível geral de preços recua. É bem importante saber essa diferença, tá? Bom, aqui é um pouquinho dos planos, né? E da inflação no período desses planos. Plano cruzado de 4,8%, aí começa a subir. Quando está ali na metade de 87, eu acho que deve dar uns 15%, um pouquinho mais. E a gente vai acompanhando aqui, né? O plano verão, o plano Collor, ali no cruzeiro, o primeiro plano Collor, né? Que está 82,4 e cai bastante. E ali mais para frente, em 94, o Cruzeiro Real, que tem 47,4% de inflação, e quando passa a ser o real, a gente atinge 6,8% de inflação e uma inflação regulada até os dias de hoje. Essa gráfica do IBGE, tá? Se vocês quiserem acessar, tem mais algumas notícias lá. A gente vai deixar o link aqui e vai mandar a apresentação para vocês. Ó, só um dado curioso é que a inflação acumulada de janeiro de 1980 a junho de 1994 foi de, eita, peraí, 100 mil, milhão, bilhão, trilhão, 11 trilhões 253 bilhões 35 milhões 454 mil e 3. E de julho de 94 a novembro de 2019, a inflação acumulada foi de apenas 513,13%. Olha a diferença, pessoal. A gente de 14 anos aqui é um pouquinho mais o tempo, né? Mas enfim, mesmo com o tempo, um período um pouquinho maior que a gente está analisando nos dias atuais, a inflação não subiu tanto. Para vocês verem a importância do plano real. Bom, aqui é uma curiosidade, né? Os produtos que entram e saem do IPCA. O IPCA é o índice de preço do consumidor amplo, que vocês vão ver melhor na liçãozinha de casa, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas aqui é só uma curiosidade para ver o que entra e o que sai do cálculo do IPCA. E bom, como atividade para casa, a gente vai ter esse vídeo do IBGE explicando o que é inflação junto com IPCA e INPC. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço vocês por terem assistido até o final. Espero encontrar vocês na próxima aula. Um bom descanso para vocês ou uma boa próxima aula e até mais.